Quantas vezes você já disse a si mesmo que amanhã tudo será diferente? Quantas chances mais você vai deixar escapar antes de perceber que a mudança não acontece por si só? Você já esperou demais. Os dias passam, as semanas voam e você continua preso na mesma rotina, com as mesmas desculpas, acorrentado por limitações invisíveis que impedem seu progresso. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o ponto de virada. Você não precisa de um ano, nem de um mês inteiro. Basta 7 dias de comprometimento absoluto, 7 dias para romper com tudo o que te limita e construir a versão mais forte de si mesmo. Neste vídeo, vou te apresentar um plano estoico desenhado para transformar sua mentalidade, sua disciplina e sua vida em apenas uma semana. Não é um desafio para qualquer um, mas para aqueles que estão prontos para deixar a mediocridade para trás e abraçar o sacrifício necessário para renascer. Chega de desculpas. É agora ou nunca. Mas antes, deixe-me contar a história de Daniel. Antes de iniciar este caminho de autotransformação, te convido a selar seu compromisso. Nos comentários escreva: hoje decido confiar em mim e vencer todos os desafios. Sou um estoico. Esta afirmação não é apenas uma frase, mas o primeiro passo de um pacto consigo mesmo para fortalecer sua mente e reprogramar seu subconsciente rumo à evolução. Daniel sempre havia sido um homem prático. Sua vida era regida pela lógica, horários e eficiência. Nunca foi alguém que parasse para pensar em como realmente se sentia. Enquanto tudo estivesse em ordem, não havia razão para questionar nada. Mas um dia, seu mundo perfeitamente estruturado vacilou da forma mais inesperada. Uma ligação de sua irmã. Papai vendeu a casa. Ele vai embora do país. Daniel piscou, atordoado. Seu pai, o homem que sempre havia sido sua referência de estabilidade, simplesmente ia embora. Sem avisar, sem consultar. Pela primeira vez em anos, sentiu que não tinha controle de nada. Naquela noite, em vez de seguir sua rotina de trabalho e televisão, saiu para caminhar sem rumo. As luzes da cidade piscavam sobre sua cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu sentir algo além da produtividade. Vazio. Percebeu que havia construído sua vida como uma engrenagem a mais do sistema, sempre cumprindo com o que se esperava dele, sem se perguntar se era isso que realmente queria. Voltou para casa e se olhou no espelho. Viu um homem que havia passado tempo demais no piloto automático. Foi então que se lembrou de uma frase que havia lido certa vez em um livro de filosofia. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Não podia continuar se deixando para depois. Se seu próprio pai havia tido a coragem de fazer uma mudança radical, por que ele não? Decidiu se dar 7 dias para mudar seu rumo. Não para fazer algo drástico, mas para romper com a inércia que o mantinha preso. No primeiro dia, se permitiu dormir até tarde sem culpa. No segundo, comprou um caderno e escreveu todas as coisas que lhe davam medo de admitir. No terceiro, se atreveu a fazer algo fora de sua zona de conforto. Conversar com um desconhecido em um café. No quarto, deixou o celular em casa e passou o dia sem distrações digitais. No quinto, enfrentou uma verdade incômoda. Seu trabalho não o fazia feliz. No sexto dia, se olhou novamente no espelho. Havia algo diferente em seu reflexo. Não uma transformação total, mas sim uma faísca, um vislumbre de alguém que estava despertando. E no sétimo dia, fez o que nunca pensou que faria. Redigiu seu pedido de demissão e decidiu tirar um mês para descobrir o que realmente queria. Não sabia exatamente o que ia acontecer depois, mas pela primeira vez em sua vida, não tinha medo. Porque havia entendido que ser dono de si mesmo não significava ter todas as respostas, mas sim se atrever a fazer as perguntas corretas. Agora me diga, você vai continuar esperando ou vai tomar o controle agora? Comecemos. 1. Bloqueie as distrações. Imagine que você tem em seu poder uma coleção de moedas raras, cada uma com um valor incalculável. São peças únicas, irrepetíveis. Agora imagine que, sem perceber, você as deixa cair no bueiro cada vez que abre o Instagram, que permite que o vento as leve cada vez que entra no Twitter, para discutir com estranhos, ou que as troca por lixo cada vez que mergulha em vídeos irrelevantes do TikTok. Assim, tão valiosa é a sua atenção. Cada minuto que você dá de presente sem pensar é uma moeda perdida, um recurso que você nunca recuperará. E, no entanto, vivemos como se tivéssemos um suprimento inesgotável. Não é coincidência.
não é uma simples fraqueza pessoal. As redes sociais e os aplicativos são projetados para capturar e reter sua atenção o máximo de tempo possível. São produtos otimizados para a distração, criados por especialistas em comportamento humano, que utilizam psicologia e neurociência para fazer você deslizar, clicar e continuar assistindo. Como bem expõe o dilema das redes, cada notificação é uma isca, cada curtida é um golpe de dopamina calculado para mantê-lo viciado. Você está sendo manipulado, e o pior é que mal percebe. Sua mente é um campo de batalha. De um lado estão suas metas, seu foco, seu desejo de melhorar. Do outro, estão as empresas multimilionárias cujo objetivo é fragmentar sua concentração em 1000 pedaços. E até agora quem está ganhando? Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E parte de ser dono de si mesmo é dominar a atenção. Uma mente dispersa é uma mente fraca. Se você não controla em que coloca sua atenção, alguém mais o fará por você. A disciplina não é uma opção. É a única maneira de se proteger em um mundo projetado para distraí-lo. Pense em quantas vezes você tentou trabalhar em algo importante, estudar ou simplesmente ler um livro, mas uma notificação interrompe seu fluxo. Só um segundo, você pensa. Mas esse segundo se transforma em minutos, e esses minutos em horas. No final do dia, você termina com a sensação de ter estado ocupado, mas sem ter realizado nada realmente valioso. Então a grande pergunta: você realmente decide em que investe seu tempo ou está dando de presente sem perceber? Se você realmente valoriza sua atenção, é hora de defendê-la. Não basta boas intenções, você precisa de ação real. Aqui estão algumas estratégias eficazes. Use aplicativos de bloqueio. Se as redes são muito tentadoras, use aplicativos como Freedom ou Cold Turkey para bloqueá-las durante suas horas de foco. Modo avião. Elimine a possibilidade de interrupções. Se algo for realmente importante, te encontrarão de outra maneira. Técnica Pomodoro. Trabalhe em intervalos de 25 minutos sem distrações, seguidos de breves descansos. É um sistema comprovado para melhorar a produtividade. Aplicativo Forest. Transforme sua concentração em um ato de impacto ecológico. Se você conseguir se concentrar, planta uma árvore virtual que depois pode se tornar uma árvore real. Estas são ferramentas, mas a decisão final é sua. Bloquear distrações é uma declaração de independência, um ato de rebelião contra um sistema projetado para roubar seu tempo. Quando você aprende a bloquear distrações, ganha muito mais do que produtividade. Ganha clareza mental, disciplina e um senso de controle sobre sua própria vida. Deixa de viver à mercê de algoritmos e começa a decidir com intenção. Seu foco se transforma em uma arma poderosa. Então, da próxima vez que sentir o impulso de verificar seu celular, pergunte-se: esta notificação merece uma de minhas moedas raras? Ou é hora de começar a proteger o mais valioso que tenho? E uma vez que passa, esvai-se para sempre. É como um rio que corre implacável, levando consigo momentos, oportunidades e possibilidades. E, no entanto, quantas vezes nos encontramos presos em uma teia de compromissos, obrigações e expectativas que nos afastam do que realmente importa? Gerenciar o tempo não é apenas uma questão de produtividade. É uma questão de vida ou morte para a nossa essência, para o nosso bem-estar. Vivemos em uma sociedade que nos empurra constantemente a fazer mais, a ser mais, a dar mais. As redes sociais, os círculos de trabalho e até mesmo as nossas próprias famílias nos bombardeiam com expectativas que, em muitas ocasiões, não têm nada a ver com o que realmente queremos ou precisamos. Somos arrastados por uma corrente de demandas que nos exigem estar disponíveis, dizer sim a tudo e cumprir um sem fim de responsabilidades que, no fundo, não nos pertencem. Por que fazemos isso? Por que cedemos a essa pressão? Frequentemente é o medo de decepcionar, de ser julgados ou simplesmente o desejo de nos sentirmos validados pelos outros. Mas nesse processo, perdemos algo inestimável: o nosso tempo e com ele a nossa paz. Dizer não é fácil. É uma palavra curta, mas carregada de um peso emocional enorme. No entanto, dizer não é, em essência, um ato de amor próprio. É um gesto de proteção para com a nossa energia, o nosso espaço e o nosso bem-estar.
Não se trata de egoísmo, mas de sobrevivência. Cada vez que dizemos sim a algo que não nos beneficia, estamos dizendo não a nós mesmos, às nossas prioridades, aos nossos sonhos. E assim, pouco a pouco nos esvaziamos, nos esgotamos e acabamos vivendo uma vida que não é nossa. Imagine por um momento que o seu tempo é um recipiente limitado. Cada compromisso que você aceita é como uma pedra que coloca dentro desse recipiente. Se não tiver cuidado, em breve ele estará cheio de pedras que não têm nenhum valor para você, e não restará espaço para o que realmente importa. Essa é a consequência de não estabelecer limites. Uma agenda repleta de compromissos vazios, um coração cansado e uma sensação de estar perdido, sem rumo, sem propósito. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que buscavam a serenidade em meio ao caos, tinham uma ideia clara. Só podemos controlar o que está em nossas mãos. E o tempo, embora limitado, é um desses recursos que podemos gerenciar. Viver segundo as nossas próprias regras e não segundo as expectativas dos outros é a chave para uma vida plena. Não se trata de rejeitar tudo o que nos pedem, mas de escolher com sabedoria, de discernir o que merece o nosso tempo e o que não merece. É uma questão de foco, de prioridades, de autenticidade. Quando aprendemos a dizer não, algo mágico acontece. Sentimos-nos mais livres. De repente, o peso das expectativas alheias desaparece e podemos respirar mais profundamente. Focamos no que realmente importa, no que nos faz crescer, no que nos enche a alma. Protegemos a nossa energia e isso se reflete em tudo o que fazemos. Já não estamos dispersos, já não estamos esgotados. Estamos presentes, vivendo com intenção e convicção. Mas como chegar a esse ponto? Não é necessário justificar cada decisão que tomamos. Não devemos nos sentir obrigados a explicar por que escolhemos nos priorizar. O nosso bem-estar é razão suficiente. Antes de aceitar qualquer compromisso, pergunte-se: isto me beneficia? Isto contribui para o meu crescimento? Isto me aproxima das minhas metas? Se a resposta for não, então não tema dizer não. Não é uma rejeição aos outros. É um ato de respeito para consigo mesmo. No final, aprender a gerenciar o tempo e estabelecer limites não é apenas uma habilidade, é uma arte. É a arte de viver com propósito, de escolher conscientemente como queremos gastar os nossos dias. É a arte de nos priorizarmos, de honrar o nosso bem-estar, de viver uma vida que seja autenticamente nossa. Não deixe que o medo de decepcionar os outros o controle. Foque no que contribui para o seu crescimento, para a sua felicidade, para a sua paz interior. Porque no final do dia, o tempo é a única coisa que realmente temos e merece ser vivido com plenitude e convicção. 2. Seu corpo reflete sua disciplina. Seu corpo não mente. Cada prega de gordura acumulada, cada músculo flácido, cada olhar opaco no espelho é um testemunho de seus hábitos. Não há enganos nem atalhos. O corpo é o reflexo puro da disciplina. Se você não é capaz de controlar seu corpo, dificilmente poderá controlar sua vida. Muitos buscam fórmulas mágicas, dietas da moda ou exercícios revolucionários, mas a verdade é brutalmente simples. O que você faz dia após dia se grava em cada fibra do seu ser. Um corpo forte e ágil não é um presente do destino, mas o resultado de decisões constantes. E o melhor de tudo é que a transformação não leva anos. Em 7 dias você pode mudar mais do que acredita. Os estoicos entendiam bem isso. Marco Aurélio e Epicteto não viam o treinamento físico como um luxo, mas como uma necessidade para fortalecer o caráter. O corpo é o primeiro campo de batalha onde se põe à prova a disciplina. Se você não consegue se obrigar a se mover quando não tem vontade, se cede ao prazer imediato da comida lixo, se o conforto do sofá vence seu desejo de melhorar, então você perdeu o controle. Um estudo publicado na revista Psychosomatic Medicine confirma o que os estoicos intuíam. O exercício físico não só melhora a saúde, mas também muda a química do cérebro. A atividade física regular aumenta a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores-chave para a motivação e a concentração. Em outras palavras, mover seu corpo te dá as armas necessárias para enfrentar o resto da sua vida com maior clareza e energia. A falta de cuidado com o corpo se paga caro. Fadiga constante, ansiedade,
falta de motivação. Não é coincidência que quem passa horas sem se mover, consumindo ultraprocessados e dormindo pouco, se sinta preso em um ciclo de desmotivação e frustração. A imagem do ator na praia, com o corpo sarado e o olhar confiante, contrasta com a de quem se esconde sob a camisa folgada, envergonhado. Não se trata só de estética, mas do que esse corpo diz sobre seu dono, compromisso ou abandono. E aqui está a verdade incômoda. Ninguém respeita quem não se respeita. Você não precisa de um treinador de celebridades, nem de uma rotina extrema. Você só precisa de 7 dias de disciplina radical para demonstrar a si mesmo o que é capaz de realizar. Mova-se mais. Deixe de ver o movimento como uma opção. Use as escadas, caminhe mais, faça exercícios básicos. Elimine o sedentarismo da sua vida. Coma melhor. Você não precisa contar calorias obsessivamente, só elimine o óbvio: ultraprocessados, açúcares e farinhas refinadas. Encha seu prato de comida de verdade. Durma bem. Priorize o descanso. Deixe o celular 1 hora antes de dormir, estabeleça uma rotina noturna e comprometa-se com 8 horas de sono reparador. Não há desculpas. 7 dias de verdadeiro compromisso, e você verá como muda sua energia, seu foco e até a forma como os outros te percebem. Seu corpo refletirá sua decisão de tomar o controle. A mudança não requer condições perfeitas, só vontade. O corpo é seu veículo nesta vida, e como todo veículo precisa de manutenção. A pergunta é: você vai continuar deixando-o à deriva ou vai assumir o volante? A decisão é sua. Em 7 dias você pode provar a si mesmo do que é feito. Espere que as condições sejam perfeitas. Você fará quando tudo estiver em seu lugar. Essa síndrome nada mais é do que uma armadilha sutil, uma ilusão que nos convence de que o futuro nos reserva um momento mágico em que tudo se encaixará e as nossas metas serão alcançadas sem esforço. Mas esse momento, esse algum dia, raramente chega. E enquanto esperamos, a vida segue o seu curso, implacável, como um trem em marcha que não para que subamos a bordo. A ideia de adiar as nossas ações e sonhos com a promessa de um futuro ideal é sedutora porque nos libera da pressão do presente. Permite-nos evadir a responsabilidade de agir hoje, sob a desculpa de que amanhã será melhor. Mas essa falsa esperança é um engano perigoso. Faz-nos crer que estamos a salvo, que ainda há tempo, que o futuro nos deve algo. E assim, enquanto esperamos, o presente se esvai, levando consigo oportunidades, experiências e a possibilidade de construir a vida que realmente desejamos. O problema reside em que o algum dia não existe. É uma quimera, uma projeção mental que nos distrai da única coisa que realmente temos, o agora. A filosofia estoica entendia bem quando ensinava que o presente é o único momento sobre o qual temos controle. O passado já se foi, o futuro é incerto, mas o agora é tangível, real. É neste instante que podemos tomar decisões, dar passos, semear as sementes do que queremos colher. Esperar que chegue o momento perfeito é como esperar que o mar esteja completamente calmo para zarpar. Se o fizermos, nunca navegaremos. O medo do fracasso e a busca da perfeição são 2 dos maiores aliados da síndrome do algum dia. Paralisam-nos, convencem-nos de que não estamos prontos, de que precisamos de mais preparação, mais recursos, mais tempo. Mas a verdade é que nunca estaremos completamente prontos. A perfeição é uma meta inatingível, e o fracasso é parte inevitável do caminho para o sucesso. O que importa não é evitar cair, mas levantar-se cada vez que o fazemos. Cada passo, por pequeno que seja, nos aproxima das nossas metas. A ação, mesmo imperfeita, é sempre preferível à inação. A procrastinação, essa companheira fiel do algum dia, é uma estação em que muitos ficamos presos. É confortável, sim, mas também é estéril. Não nos leva a lugar nenhum. Para avançar, é preciso descer dessa estação e subir no trem da ação. Não se trata de dar passos gigantescos de uma vez, mas de começar, de mover-se, de fazer algo, por pequeno que seja. Um único passo hoje é mais valioso do que 1000 planos para amanhã. A felicidade e o sucesso não são destinos distantes que alcançaremos no futuro. São o resultado das decisões que tomamos e das ações que empreendemos no presente. Cada momento que vivemos é um tijolo na construção da nossa vida.
Se o desperdiçarmos esperando um futuro ideal, corremos o risco de chegar ao final do caminho com um monte de tijolos sem usar e uma casa por construir. O futuro não nos deve nada. Não há garantias de que chegue tal como o imaginamos. A única coisa que temos segura é o presente, e é nele que devemos focar a nossa energia. Não se trata de viver com desespero, mas com intenção, com consciência de que cada dia é uma oportunidade para avançar, para crescer, para viver plenamente. O chamado então é claro: pare de esperar. Não permita que o algum dia roube o seu hoje. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Não precisa ter todas as respostas, nem todas as ferramentas, nem todas as condições perfeitas. Só precisa dar o primeiro passo. O futuro não é mais do que uma série de presentes encadeados, e a vida que deseja se constrói com as decisões que você toma em cada um deles. Reflita por um momento. O que você está adiando? Que sonho está deixando nas mãos de um futuro incerto? Lembre-se de que o futuro não lhe deve nada, mas o presente está lhe oferecendo tudo. É hora de parar de esperar e começar a agir. É hora de viver. 3. Reforce sua nova identidade. Imagine por um momento que você caminha por uma trilha cercada de neblina. A cada passo, a clareza aumenta, a bruma se dissipa e pela primeira vez em muito tempo, você pode ver com nitidez o horizonte. Você trabalhou duro para chegar aqui, para deixar para trás o caos e a inércia de seus velhos costumes. Mas na periferia da sua visão, nas sombras da sua mente, espreita o velho você. Ele não desapareceu. Espera pacientemente sua oportunidade de recuperar o controle. Este velho você não é um inimigo que te ataca de frente. Não ruge nem impõe seu retorno com violência. Em vez disso, ele sussurra. Te oferece desculpas suaves, razoáveis, quase reconfortantes. Um dia de descanso não fará mal. Você já avançou o suficiente, pode relaxar um pouco. Talvez isso não seja para você, afinal. Não grita, mas sua voz é insistente, envolvente. Antes que você perceba, pode estar caminhando de volta para a neblina. A verdadeira mudança não é simplesmente deixar de fazer algo ou começar a fazer outra coisa. Não se trata de riscar hábitos em uma lista ou marcar dias em um calendário. É uma transformação interna, um processo em que você se torna alguém diferente. Você não é alguém que tenta ser disciplinado, você é disciplinado. Você não é alguém que está deixando velhos costumes, você é alguém que já não se identifica com eles. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sabia o que era enfrentar esses sussurros internos. Ele, que tinha o poder de um império, também lutava contra seu próprio velho eu a cada manhã. Mas em vez de ceder, se lembrava: eu me levanto para realizar o trabalho de um ser humano. Não para duvidar, não para reclamar, não para negociar com sua própria mente, para fazer o que devia ser feito. A disciplina para ele não era um ato isolado, mas uma prática constante, um reflexo de sua identidade. Se você realmente deseja sustentar a mudança, precisa de algo mais do que determinação momentânea. Você precisa de um vínculo com seu futuro eu, uma versão de si mesmo que já superou este obstáculo. Como você pode fazer isso? Escreva uma carta para esse futuro você. Diga a ele o que você realizou. Lembre-o por que iniciou este caminho. Fale com franqueza sobre o que você deixou para trás e o que jamais quer voltar a ser. Leia-a quando a neblina ameaçar retornar, quando os sussurros do velho você tentarem te seduzir. A linguagem que você usa consigo mesmo é poderosa. Pergunte-se: como posso me assegurar de que esta mudança seja duradoura? A resposta está nas pequenas decisões que você toma a cada dia. A transformação não acontece em um único ato heróico, mas no acúmulo de escolhas constantes. Essas decisões são as que definem se você realmente mudou ou se só fez uma pausa antes de voltar atrás. Hoje você tem uma escolha. Você pode permitir que o esforço se dissolva, que o velho você recupere seu poder, ou pode reforçar o que construiu. Você pode se tornar alguém que muda momentaneamente ou alguém que se transforma permanentemente. Não deixe que a neblina retorne. Não permita que os sussurros te convençam. Siga em frente, porque a verdadeira mudança não é algo que se tenta, é algo que se é. 3. Viva com sentido. Vivemos em um mundo que nos empurra para o conforto do conhecido, para a segurança do previsível. Levantamo-nos a cada manhã,
Seguimos um roteiro que parece escrito por outra pessoa e movemo-nos através das horas como se fossem peças de uma engrenagem que não projetamos. É fácil cair na rotina, naquele piloto automático que nos permite avançar sem pensar, sem sentir, sem questionar. Mas isso é realmente viver? Ou simplesmente estamos existindo, como folhas arrastadas pelo vento, sem rumo nem propósito? A rotina tem um poder hipnótico. Envolve-nos em seu abraço confortável e sussurra-nos que não há necessidade de mudar, de arriscar, de explorar. Convence-nos de que o vazio que às vezes sentimos é normal, que a falta de significado é parte da vida. Mas no fundo, sabemos que não é assim. Sabemos que há algo mais, algo que nos chama, algo que nos pede para despertar. Viver no piloto automático é como caminhar de olhos fechados. Podemos chegar a algum lugar, mas perdemos a paisagem, as cores, os detalhes que fazem a viagem valer a pena. A filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos escolher como responder. Podemos decidir se queremos ser atores passivos na nossa própria vida ou se queremos tomar as rédeas e dirigir a nossa história. Os estoicos nos ensinam que a consciência é um ato de coragem, um compromisso conosco mesmos para viver plenamente, mesmo em meio à incerteza. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com clareza e propósito. Mas para fazê-lo, primeiro devemos parar. Devemos fazer uma pausa em meio ao ruído e perguntar-nos: é isto que eu quero? Estou vivendo a vida que desejo ou simplesmente estou seguindo um roteiro que outros escreveram para mim? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, até dolorosas, porque nos obrigam a confrontar a possibilidade de que temos desperdiçado o nosso tempo, o nosso recurso mais precioso. No entanto, também são libertadoras, porque nos dão a oportunidade de reconectar conosco mesmos, de recordar quem somos e o que nos faz sentir vivos. Sair da zona de conforto não é fácil. O medo do desconhecido, de fracassar, de decepcionar os outros, pode paralisar-nos. Mas ficar no conforto do familiar é ainda mais perigoso, porque nos condena a uma vida de mediocridade, de arrependimentos e de perguntas sem resposta. A mudança não tem que ser radical. Não precisamos dar um giro de 180 graus da noite para o dia. Pequenos ajustes, decisões conscientes, podem ser o início de uma transformação profunda. Experimentar algo novo, mudar um hábito, dedicar tempo ao que realmente nos importa. Estes são os passos que nos levam de volta a nós mesmos. Viver com consciência e propósito não é um destino, mas uma viagem. É um processo constante de reflexão, de ajuste, de crescimento. A vida não é uma linha reta. É um caminho cheio de curvas, de subidas e descidas, de momentos de clareza e de confusão. Mas cada passo que damos com intenção, cada decisão que tomamos com plena consciência, nos aproxima de uma existência mais autêntica, mais significativa. Não podemos permitir que o tempo nos escape sem sermos conscientes dele. Cada dia é uma oportunidade para escolher, para agir, para viver. O maior desperdício não é fracassar ou errar, é não tentar, não arriscar, não ser fiéis a nós mesmos. A vida é demasiado curta para vivê-la no piloto automático. Despertar, tomar o controle, é um ato de coragem e de honestidade. É um presente que nos damos a nós mesmos, um compromisso com a nossa própria felicidade e realização. Então, hoje, neste momento, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se: estou vivendo a vida que quero? E se a resposta não for um sim retumbante, não tema. Você tem o poder de mudar, de redirecionar, de reinventar. A vida é sua, e cada instante é uma oportunidade para vivê-la com consciência, com propósito, com paixão. Não deixe que o piloto automático lhe roube a beleza da viagem. Desperte. Viva. 4. Destrua seu velho eu. Imagine que você acorda um ano depois e percebe que continua sendo exatamente a mesma pessoa. Mesmos pensamentos, mesmas rotinas, mesmas desculpas. Se isso acontecer, você fracassou. A vida não é um lago, é um rio em constante movimento. Se você não muda, você afunda. Agora responda com honestidade. Você continua sendo a mesma pessoa que era há um ano? Você vai continuar acorrentado à versão de você que te trouxe até aqui? A transformação real não acontece com pequenos ajustes
ou com mudanças superficiais. Não se trata de melhorar ligeiramente, mas de uma reinvenção total. Visualize um barco que quer zarpar para novos horizontes, mas está amarrado com uma corrente ao porto. Não importa quanto vento sopre em suas velas, se não romper essa corrente, jamais se moverá. Essa corrente é você, ou melhor dizendo, as crenças limitantes, os medos, as desculpas que você repete na sua cabeça a cada dia. Sempre fui assim. Tenho dificuldade de mudar. Não é o momento adequado. Cada uma dessas frases é um elo que te mantém preso à margem. Marco Aurélio disse claramente: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você continua pensando igual, agirá igual. E se você age igual, obterá os mesmos resultados. A identidade que você construiu até agora pode ter sido útil no passado, mas se não te leva onde você quer estar, é hora de destruí-la. Veja a história de Pedro Garcia Aguado. Passou de ser um campeão olímpico a se perder em vícios e más decisões. Sua mudança não foi gradual. Não se tratou de melhorar um pouco. Foi uma ruptura total. Um dia decidiu que não podia continuar sendo a mesma pessoa. E tomou a decisão radical de se reinventar por completo. Se ele conseguiu, você também consegue. Mas isto não é algo que você só pode pensar. É algo que você deve fazer. Pegue um papel e escreva todas essas crenças limitantes, todos os maus hábitos que te mantiveram no mesmo lugar. Depois, destrua esse papel. Rasgue, queime, faça desaparecer. Que seja um ato simbólico de que seu antigo eu já não existe. Mas lembre-se, isto não significa nada sem ação. Se você não mudar seus hábitos, se não tomar decisões contundentes, voltará a ser o mesmo. Você não precisa de 1 ano para mudar. 7 dias bastam. 7 dias de decisões radicais, de coragem, de fazer o que nunca havia feito. No entanto, há uma verdade incômoda que muitos evitam enfrentar. Ninguém mais pegará o pincel por você. Ninguém vai te salvar. Não há um herói de capa e espada que chegue para resgatá-lo das suas próprias batalhas, nem uma força divina que, por arte de magia, ordene o caos da sua existência. A responsabilidade de agir, de mover-se, de construir, recai unicamente sobre os seus ombros. E embora essa ideia possa parecer avassaladora, também é libertadora, porque significa que você tem o poder de mudar a sua vida. É fácil cair na armadilha da espera. Esperar que as oportunidades cheguem sozinhas, que a motivação apareça como um raio de luz em meio à escuridão, ou que alguém mais lhe ofereça a solução perfeita para os seus problemas. Mas a espera é inútil. O tempo não para, não faz pausas, não espera que você esteja pronto. Enquanto você permanece imóvel, outros avançam. Enquanto você sonha com um futuro melhor, outros o estão construindo. A vida não é um espetáculo em que você pode sentar-se para observar. É uma obra em que você deve participar ativamente. Cada dia que passa sem ação é um dia perdido, uma oportunidade a menos para se aproximar da vida que deseja. A chave para mudar a sua vida não está em resolver todos os problemas do mundo, nem em controlar o que está fora do seu alcance. Está em focar no que você pode controlar, você mesmo, as suas decisões, as suas ações, os seus pensamentos. Os estoicos, como Epicteto, entendiam isso perfeitamente. Eles ensinavam que a verdadeira fortaleza não reside em mudar o mundo exterior, mas em enfrentar a adversidade com dignidade e têmpera. Não se trata de que a vida seja fácil, mas de que você seja forte. Não se trata de que as circunstâncias sejam perfeitas, mas de que você haja, apesar delas. No entanto, agir não é fácil quando estamos acostumados a buscar desculpas. É mais cômodo culpar o entorno, as circunstâncias, a falta de oportunidades. É mais simples dizer "não posso" do que enfrentar o medo do fracasso. Mas as desculpas são só isso, desculpas. Não o levam a lugar nenhum, não resolvem nada, só o mantém preso em um ciclo de insatisfação e frustração. A verdadeira força não reside em encontrar razões para não agir, mas em levantar-se e fazê-lo, apesar dos obstáculos, apesar do medo, apesar da incerteza. 5. Faça o dinheiro jogar a seu favor. A maioria das pessoas tenta economizar e ser mais organizada com seu dinheiro, mas acaba gastando em compras impulsivas, comida por aplicativo e assinaturas esquecidas. Essa sensação de "para onde foi todo o dinheiro?" não é um mistério.
mas o resultado de decisões pequenas e repetitivas. Não se trata de um problema de renda, mas de gestão do dinheiro. A chave não está em quanto se ganha, mas em como se administra o que se tem. Ramit Sethi enfatiza que o problema financeiro da maioria não é a renda, mas a gestão. Quantas vezes recebemos uma quantia inesperada de dinheiro só para vê-la desaparecer em caprichos momentâneos? Um bônus, uma renda extra ou um presente podem evaporar rapidamente se não houver uma estratégia clara. Sem um sistema que direcione o dinheiro de maneira inteligente, ele se transforma em fumaça. O verdadeiro problema reside na falta de consciência sobre os gastos diários. Um café de 3 euros pode parecer insignificante até que multipliquemos seu custo pelos dias do ano. As assinaturas mensais de pequenas quantias se somam a um gasto anual que poderia ter sido destinado a algo realmente valioso. Pedir comida por aplicativo várias vezes por semana pode representar centenas de euros que, em perspectiva, poderiam ter sido investidos em educação, viagens ou até mesmo em criar um fundo de investimento. A pergunta-chave é: em que você poderia ter investido esse dinheiro para melhorar sua vida de verdade? De uma perspectiva estoica, Sêneca nos lembra que a riqueza consiste muito mais no desfrute do que na posse. Não se trata de acumular dinheiro sem tocar nele, mas de usá-lo de maneira inteligente para que trabalhe a nosso favor, em vez de nos escravizar. A gestão financeira eficaz não se baseia na privação extrema, mas na tomada de decisões com propósito. Ter dinheiro não significa gastá-lo sem controle, mas direcioná-lo para o que realmente traz valor e bem-estar. Para melhorar nossa relação com o dinheiro, é fundamental estabelecer hábitos sólidos. Projetar um sistema financeiro automático permite evitar a tentação de gastar sem controle. Automatizar economias e transferências, dividir o dinheiro em diferentes contas segundo seu propósito, gastos fixos, poupança, investimento, cria uma estrutura que protege nossas finanças. Eliminar gastos invisíveis sem esforço é outro passo-chave. Identificar e cancelar gastos desnecessários. Evitar compras impulsivas perguntando-nos: realmente preciso disso ou é só uma gratificação instantânea? Logos e aplicar a regra das 24 horas antes de fazer uma compra não essencial podem marcar uma grande diferença na estabilidade financeira. Mas gerenciar o dinheiro não significa privar-se de todo prazer. Gastar sem culpa no que realmente traz valor é essencial. Não se trata de deixar de gastar, mas de priorizar. Investir em experiências ou coisas que gerem felicidade real, em vez de compras sem sentido, nos permite usar o dinheiro de forma mais inteligente e satisfatória. Quando o gasto se alinha com os valores pessoais e os objetivos de vida, deixa de ser um problema e se transforma em uma ferramenta de crescimento. O dinheiro bem gerido é uma ferramenta de liberdade. Mal administrado, pode se transformar em uma corrente que nos prende a uma vida que não queremos. A pergunta final é clara: você vai continuar deixando que seu dinheiro te controle ou vai fazê-lo jogar a seu favor? A primeira, embora às vezes pareça um refúgio reconfortante, é na verdade uma armadilha sutil que nos mantém presos em um ciclo de insatisfação. A segunda, por sua vez, é a chave que abre as portas da mudança e da transformação. E é nessa dicotomia que se encontra uma das lições mais profundas sobre o desenvolvimento pessoal: a importância de agir perante a tentação de reclamar. A reclamação, em sua essência, é um grito sufocado que surge quando nos confrontamos com algo que não gostamos. É uma reação natural, quase instintiva, perante a frustração, a dor ou a injustiça. No entanto, embora possa aliviar momentaneamente a tensão emocional, não resolve nada. É como tentar apagar um incêndio com palavras. Por mais eloquentes que sejam, as chamas continuarão devorando tudo em seu caminho. A reclamação não muda a realidade, só a descreve, critica ou lamenta. E nesse processo, corremos o risco de convertê-la em uma zona de conforto, um lugar onde nos refugiamos para evitar enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas há outra opção, um caminho menos percorrido, mas infinitamente mais poderoso: a ação. Agir é o antídoto contra a reclamação, a força que nos tira da inércia e nos impulsiona para a frente. Não importa se os passos são pequenos ou hesitantes, o importante é mover-se.
porque a ação, por mínima que seja, tem o poder de transformar as situações. É como uma semente que, ao ser plantada, começa a germinar e, com o tempo, dá frutos. A reclamação, por sua vez, é como uma semente que fica na mão, esperando que alguém mais a plante. E, enquanto isso, o jardim continua vazio. A reflexão honesta é uma ponte entre a reclamação e a ação. É necessário parar e perguntar-se: quanto tempo dedico a lamentar-me? O que ganho com isso? Estou usando a reclamação como uma desculpa para não agir? Essas perguntas, embora desconfortáveis, são essenciais, porque só quando reconhecemos a nossa tendência a reclamar, podemos começar a mudá-la. A reflexão não deve ser um exercício de autocompaixão, mas uma ferramenta para identificar o que está em nossas mãos fazer e como podemos fazê-lo. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, entendiam isso perfeitamente. Eles ensinavam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos a isso. Em vez de gastar energia a reclamar do que está fora do nosso alcance, devemos nos concentrar no que podemos fazer. Essa filosofia não é um convite à resignação, mas à ação consciente e deliberada. É um lembrete de que, embora não possamos mudar o vento, podemos ajustar as velas. Imaginemos por um momento que a vida é um jardim. A reclamação é como parar em frente a um terreno cheio de ervas daninhas, lamentando-se do seu estado, mas sem fazer nada para melhorá-lo. A ação, por sua vez, é pegar uma pá, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Pode ser que o processo seja lento e exaustivo, mas cada golpe de pá, cada erva daninha arrancada, aproxima o jardim do seu esplendor. E embora, a princípio, as mudanças sejam imperceptíveis, com o tempo tornam-se evidentes. O jardim floresce porque alguém decidiu agir, não reclamar. A responsabilidade pessoal é o núcleo dessa transformação. Ninguém mais vai resolver os nossos problemas por nós. Nem o destino, nem a sorte, nem outras pessoas. A decisão de agir recai unicamente sobre nós. E é nesse momento, quando tomamos as rédeas da nossa vida, que tudo começa a mudar. Porque a ação não só transforma as circunstâncias externas, também nos transforma a nós. Converte-nos em pessoas mais resilientes, mais capazes, mais conscientes do nosso poder. A persistência e o esforço são os aliados naturais da ação. As pessoas que alcançam os seus objetivos não são as que mais reclamam, mas as que, apesar das dificuldades, seguem em frente. Cada passo, por pequeno que seja, é uma vitória. Cada obstáculo superado, uma lição aprendida. E é nesse processo de avançar, cair e voltar a levantar-se que se forja o caráter. A vida não é um caminho reto e sem obstáculos, é um terreno cheio de buracos e curvas. Mas são precisamente esses desafios que nos fazem crescer. No final, a vida não se transforma com palavras, mas com ações. 6. Pare de pensar e faça. A procrastinação é uma armadilha silenciosa que prende quem espera o momento perfeito para agir. É fácil se convencer de que uma análise mais profunda trará melhores resultados, mas na maioria dos casos, o pensamento excessivo só leva à inação. Vivemos em um mundo onde as oportunidades não esperam, e quem duvida demais acaba vendo-as passar sem poder alcançá-las. Imagine um leão na savana. Ele observa sua presa, a analisa, estuda o vento, calcula sua velocidade e a distância. Mas enquanto faz isso, outro leão, mais decidido, se lança ao ataque e leva a recompensa. A diferença entre os que conseguem o que querem e os que ficam presos no medo e na indecisão reside na capacidade de agir no momento certo. Esperar a ocasião ideal é uma ilusão, porque a perfeição raramente chega, e quando chega, é efêmera. A vida não premia os que pensam demais, mas os que sabem quando é hora de pular. Sêneca, o filósofo estoico, dizia que as coisas não são difíceis em si mesmas, mas que parecem difíceis porque não nos atrevemos a enfrentá-las. Na maioria das vezes, o maior obstáculo não é a tarefa em si, mas nossa percepção dela. Pensamos em todas as maneiras em que algo pode dar errado, no que os outros dirão, no quão incômodo será o processo, e acabamos paralisados. Mas a verdade é que a ação tem um poder transformador. O que parecia complicado se torna gerenciável uma vez que damos o primeiro passo. Um amigo meu viveu preso em uma relação infeliz durante anos. Sabia que devia terminá-la, mas sempre encontrava uma desculpa para adiá-lo.
Não era o momento. Havia muitas emoções em jogo. Talvez as coisas melhorassem. Dia após dia, carregava uma angústia que só se dissipou quando finalmente tomou a decisão de agir. A libertação não veio de pensar no problema, mas de enfrentá-lo diretamente. Foi então que entendeu que a paz chega com a ação, não com a espera. A procrastinação não afeta só grandes decisões, mas também a vida cotidiana. Deixar os pratos na pia com a promessa de lavá-los depois, adiar uma ligação importante, postergar um e-mail que pode ser enviado em minutos. São hábitos pequenos que parecem inofensivos, mas que constroem uma mentalidade de postergação. Quem se acostuma a atrasar o mínimo, inevitavelmente o faz com o máximo. E assim, os dias se transformam em meses, e os meses em anos de oportunidades perdidas. Hoje você tem um desafio. Em menos de 24 horas, faça algo que você tem adiado. Não importa se é grande ou pequeno, o importante é que você haja. Para te ajudar, use uma técnica simples. Cada vez que sentir a tentação de adiar algo, diga em voz alta: faço agora. Esta pequena declaração muda seu foco e te obriga a se mover. E quando fizer, compartilhe sua experiência. Escreva o que você fez, como se sentiu e o que aprendeu. Ao compartilhar, você se compromete e motiva outros a fazer o mesmo. Agora eu te pergunto: que tipo de leão você é? O que age ou o que duvida? O que caça ou o que observa de longe? Porque a verdade é uma: a mudança não chega com o pensamento, mas com a ação. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que se move quando deve fazê-lo. Então me diga, o que é a primeira coisa que você vai fazer hoje? A dependência da aprovação alheia é, em essência, uma forma de escravidão. Converte-nos em atores da nossa própria vida, interpretando um papel que não escrevemos, com a esperança de que o público nos ovacione. Mas quanto do que fazemos é realmente nosso? Quantas decisões tomamos porque nos preenchem e quantas porque cremos que agradarão aos outros? Viver assim é exaustivo, porque nunca há reconhecimento suficiente que acalme a sede de validação. E o pior é que, nesse processo, nos esquecemos de nós mesmos. Deixamos de ouvir a nossa própria voz, de conectar com os nossos desejos mais profundos e acabamos perdidos em um labirinto de expectativas alheias. A vida não é um concurso de popularidade. Não se trata de acumular seguidores, curtidas ou elogios. Essa busca constante de aprovação externa é como correr em uma esteira sem fim. Por muito que se esforce, nunca chegará a lugar nenhum. E enquanto isso, o tempo passa, e com ele, as oportunidades de viver uma vida autêntica, uma vida que realmente nos pertença. A verdadeira felicidade não se encontra na aceitação dos outros, mas na paz interior que surge quando agimos de acordo com os nossos próprios valores e desejos. É aqui que a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa. Os estoicos ensinavam que a felicidade e a tranquilidade não dependem de fatores externos, como a opinião dos outros, mas do nosso próprio controle sobre a mente, as decisões e a atitude. Em outras palavras, não podemos controlar o que outros pensam de nós, mas podemos escolher como respondemos a essas opiniões. A satisfação pessoal não provém dos aplausos, mas da coerência entre o que fazemos e o que realmente somos. É nessa autenticidade que encontramos a verdadeira plenitude. Isto não significa que devamos ignorar completamente os outros ou desprezar os seus elogios. O apoio e o reconhecimento podem ser gratificantes, mas não devem ser o motor que impulsiona as nossas ações. A chave está em nos priorizarmos a nós mesmos, em fazer coisas que nos preencham, sem esperar que outros nos deem o seu aval. É uma mudança de foco, em vez de perguntar-nos o que os outros pensarão. Srenia, devemos perguntar-nos: isto me faz feliz a mim? Para consegui-lo, é fundamental desconectar das fontes constantes de validação externa, como as redes sociais, e dedicar tempo a atividades que nos conectem conosco mesmos. Ler um livro que nos inspire, caminhar na natureza, meditar ou simplesmente refletir sobre o que realmente importa na nossa vida. Essas práticas nos ajudam a reconectar com a nossa essência, a recordar quem somos e o que queremos, para além das expectativas alheias. No entanto, o maior obstáculo nesse caminho não são os outros, mas nós mesmos. Somos nós que permitimos que as expectativas alheias nos bloqueiem, que nos deixamos levar pelo medo da rejeição ou do fracasso.
Mas a verdadeira satisfação não se encontra em agradar aos outros, mas em sermos fiéis a nós mesmos. É nessa fidelidade que encontramos a liberdade, a capacidade de agir por paixão e não por obrigação. No final, a felicidade não é um troféu que se ganha com a aprovação dos outros, mas um estado de paz interior que surge quando fazemos o que amamos, quando vivemos de acordo com os nossos próprios valores e desejos. Não se trata de ignorar o mundo, mas de recordar que, em última instância, a única validação que realmente importa é a que nos damos a nós mesmos. Fazer as coisas por si mesmo é o caminho para uma vida mais livre, mais autêntica e, em definitiva, mais plena. 7. Faça com que te levem a sério. Todos nós já estivemos nessa situação frustrante. Em uma reunião de trabalho ou em uma conversa em grupo, expressamos uma ideia que parece passar despercebida. Minutos depois, outra pessoa repete o mesmo e, de repente, recebe reconhecimento e atenção. Nos sentimos ignorados, como se nossas palavras não tivessem peso. Essa sensação de não ser levado a sério pode afetar a confiança e nos fazer questionar nosso valor. No entanto, em vez de assumir uma postura de vítima, devemos olhar para dentro e nos perguntar: realmente estamos projetando a presença e segurança necessárias para sermos ouvidos? É fácil culpar os outros por nossa falta de reconhecimento, mas a verdade é que a forma como nos percebem é diretamente influenciada pela forma como nos apresentamos. Se os outros não nos levam a sério, não é porque são injustos ou mal intencionados, mas porque nós não estamos transmitindo a autoridade suficiente. Não se trata de exigir respeito, mas de projetá-lo. A comunicação não é só o que dizemos, mas como dizemos. Nossa presença, segurança e clareza determinam o impacto de nossas palavras. Quem inspira respeito não consegue mendigando, mas irradiando. O experimento do psicólogo Charlie Rupert revelou que a percepção de inteligência e autoridade não está relacionada com o conteúdo da mensagem, mas com a maneira como se comunica. Duas pessoas podem dizer exatamente a mesma coisa, mas aquela que mantém uma linguagem corporal aberta, um tom firme e pausado e um olhar seguro, será percebida como mais convincente e digna de atenção. A postura, os gestos e a modulação da voz são aspectos fundamentais para gerar impacto. Falar com clareza, sem hesitações, e manter o contato visual é chave para que os outros nos levem a sério. Marco Aurélio disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se nos percebemos como inseguros ou carentes de importância, os outros notarão. A forma como nos vemos define como os outros nos tratam. Aqueles que projetam segurança não são necessariamente os mais preparados ou inteligentes, mas os que acreditam em seu próprio valor. Se duvidamos de nossa mensagem ou sentimos que não merecemos ser ouvidos, isso se refletirá em nossa expressão. Mudar nossa percepção interna transforma a forma como os outros nos veem. Se queremos que nos levem a sério, devemos agir com intenção. Existem formas concretas de melhorar nossa comunicação e presença. Ativar o modo guerreiro. Antes de uma interação importante, realize exercícios físicos ou vocais que te ajudem a energizar. Saltar, alongar, respirar profundamente ou fazer um leve aquecimento vocal aumenta a confiança e a projeção da voz. Eliminar frases dubitativas. Evite expressões como acho que, pode ser que, talvez. Falar com segurança implica afirmar em vez de questionar. Se sua mensagem é clara e direta, terá maior peso. Usar o silêncio como ferramenta. Fazer uma pausa antes de falar cria antecipação e transmite controle. Não tenha medo dos silêncios. Utilizá-los com intenção pode aumentar a atenção e o respeito de quem te ouve. Para comprovar o impacto dessas mudanças, comprometa-se a aplicá-las durante uma semana. Durante 7 dias, observe-se ao falar. Corrija suas inseguranças, module sua voz e utilize a linguagem corporal com intenção. Você notará que, pouco a pouco, as pessoas te ouvirão com maior atenção e respeito. Mudar a forma como você se comunica transforma a maneira como o mundo te percebe. Tornar-se alguém irreconhecível não significa mudar quem você é, mas mostrar a melhor versão de si mesmo. Que cores você está usando? Que formas está criando? Muitos de nós, sem nos darmos conta,
Deixamos que outros peguem o pincel e pintem por nós. As redes sociais, os dramas alheios, as distrações infinitas, são como manchas que se estendem sem controle, obscurecendo a beleza que poderíamos estar criando. A pergunta incômoda que devemos nos fazer é: quanto do nosso tempo está sendo roubado por atividades que não nos nutrem, que não nos elevam, que não nos aproximam de quem queremos ser? O scroll infinito é talvez o símbolo mais claro dessa perda de consciência. Deslizamos o dedo sobre a tela, passando de uma publicação para outra, como se estivéssemos buscando algo que nunca encontramos. No final do dia, o que resta? Um vazio que não podemos nomear, uma sensação de termos estado ocupados, mas não produtivos. Não é que as redes sociais sejam inerentemente más. O problema reside em como as usamos. São uma ferramenta para nos conectarmos, aprendermos e crescermos, ou são um buraco negro que absorve o nosso tempo e energia? Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, entenderam algo que hoje, mais do que nunca, precisamos recordar. O tempo é o bem mais precioso que temos. Não é o dinheiro, nem o sucesso, nem as posses. É o tempo. Porque o tempo, uma vez perdido, nunca regressa. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu: "Não temos pouco tempo, mas perdemos muito." Essa frase ressoa com uma clareza inquietante. Não é que a vida seja curta, é que nós a encurtamos ao desperdiçar os seus dias no intrascendente. Mas como sair desse ciclo? Como recuperar o controle do nosso tempo e, por conseguinte, da nossa vida? A resposta não está em técnicas complicadas, nem em listas intermináveis de tarefas. Está em algo muito mais profundo, na decisão consciente de nos focarmos no que realmente importa. Isto implica, em primeiro lugar, deixar de nos envolvermos em problemas que não são nossos. Quanta energia gastamos nos preocupando com o que os outros fazem, dizem ou pensam? Quanto tempo dedicamos a julgar, criticar ou simplesmente observar da plateia? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade está em nos ocuparmos do que está sob o nosso controle. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas. Reduzir o consumo de conteúdo inútil é outro passo crucial. Vivemos em uma era de sobreinformação, onde estamos constantemente bombardeados por notícias, opiniões e entretenimento. Mas nem tudo que brilha é ouro. Muito do que consumimos não só não nos agrega valor, como nos afasta das nossas metas e nos enche de ruído mental. O que aconteceria se, em vez de perder horas em teorias da conspiração ou nos dramas das redes sociais, dedicássemos esse tempo a ler um livro que nos inspire, a aprender uma nova habilidade ou simplesmente a refletir sobre o nosso propósito? A ação consciente é a chave. Cada segundo que passa é uma oportunidade que se esvai. Não podemos nos dar ao luxo de esperar que as condições sejam perfeitas ou que alguém mais nos dê permissão para agir. O tempo não espera por ninguém. É implacável. E embora essa realidade possa parecer avassaladora, também é libertadora. Porque nos recorda que temos o poder de escolher. Podemos continuar sendo espectadores da nossa própria vida, ou podemos tomar as rédeas e nos tornarmos os autores da nossa história. Este é, no fundo, um chamado à responsabilidade pessoal. Ninguém vai viver a nossa vida por nós. Ninguém vai recuperar o tempo que perdemos. A pergunta que devemos nos fazer a cada dia é: estou usando o meu tempo de uma maneira que me orgulhe? Estou avançando rumo à melhor versão de mim mesmo? Se a resposta for não, não há por que desesperar. O tempo, embora limitado, sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas essa oportunidade não deve ser desperdiçada. Então hoje, neste momento, decida. Decida deixar de se perder no trivial. Decida focar-se no que o faz crescer, no que o aproxima dos seus sonhos, no que o enche de significado. Porque no final, quando olhar para trás, não se arrependerá das coisas que fez, mas das que não fez. O tempo é o seu presente mais valioso. Use-o sabiamente. 8. Cerque-se dos melhores. No alto de uma montanha, entre os picos imponentes e o céu aberto, uma águia rompeu sua casca para ver a luz pela primeira vez. No entanto, o destino a levou a cair em um galinheiro. Cresceu entre elas, aprendeu a ciscar a terra e a ver o céu só como um teto inatingível. Embora suas asas fossem fortes, nunca tentou voar. As outras aves lhe diziam que era impossível, que sua vida era na terra. Com o tempo, aceitou aquela realidade imposta
sem imaginar que sua verdadeira natureza era conquistar as alturas. Essa história ilustra um fato fundamental. O ambiente em que crescemos e nos desenvolvemos molda nossa identidade e nossas crenças sobre o que é possível. Se não nos é apresentada a oportunidade de ver além, de imaginar uma vida diferente, podemos passar toda a nossa existência limitados por barreiras que nunca questionamos. A falta de estímulos adequados pode nos condenar a uma vida de conformismo, fazendo com que nunca descubramos nosso verdadeiro potencial. O ambiente em que nos cercamos não só define nossas experiências, mas também nossa mentalidade. Se nos cercamos de pessoas conformistas, é provável que terminemos adotando sua maneira de ver o mundo. Os pensamentos negativos e o medo podem ser contagiosos, como um veneno que se infiltra pouco a pouco até anular nossa ambição. Sêneca dizia que o homem sofre mais em sua imaginação do que na realidade, e é precisamente o pessimismo alheio o que frequentemente reforça nossas próprias limitações, levando-nos a duvidar de nossas capacidades antes mesmo de tentar. Por isso, a chave está em cercar-se de pessoas que inspiram, aqueles que buscam melhorar, que desafiam o estabelecido, que sonham grande, nos impulsionam a fazer o mesmo. A energia de um ambiente de crescimento nos empurra a nos superarmos, a ver novas possibilidades onde antes só víamos obstáculos. Um exercício valioso consiste em analisar nosso círculo próximo e nos perguntarmos: estas pessoas estão me ajudando a crescer ou estão me limitando? Me motivam ou me fazem sentir que meus sonhos são inatingíveis? A resposta a essas perguntas pode ser reveladora. Existem inúmeros exemplos que reforçam esta ideia. Imagine alguém que quer aprender inglês, mas passa todo o seu tempo com pessoas que só falam seu idioma nativo. Seu progresso será lento, se não nulo. Agora pense em alguém que quer melhorar fisicamente, mas seu grupo de amigos odeia exercício e constantemente o desencoraja. A motivação dessa pessoa será afetada pela negatividade de seu ambiente. Em ambos os casos, o contexto desempenha um papel crucial no sucesso ou no estancamento. Muitas das decisões que tomamos na vida são influenciadas pelo ambiente mais do que acreditamos. Escolhemos nossas amizades e costumes por convicção própria ou simplesmente porque é o que nos rodeia. Questionar isso nos permite perceber se estamos vivendo sob crenças emprestadas ou se realmente estamos escolhendo o caminho que queremos percorrer. Refletir sobre isso nos leva a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nosso verdadeiro potencial. A mudança não acontece por si só. Se queremos crescer, devemos buscar ativamente ambientes que nos impulsionem. Assistir a eventos onde se reúnem pessoas com interesses afins, unir-se a grupos que fomentem o desenvolvimento pessoal, buscar novas experiências que expandam nossa visão de mundo. O ambiente em que nos desenvolvemos é como o solo onde crescemos. Se é árido e sem nutrientes, nosso desenvolvimento será limitado. Se é fértil e cheio de estímulos positivos, poderemos florescer e alcançar novas alturas. Mas esta mudança não deve ser só uma fase passageira. Deve se transformar em um compromisso constante com nossa evolução pessoal. Finalmente, a verdadeira pergunta é: você será como a águia que nunca tentou voar ou decidirá descobrir até onde pode chegar? A vida nos dá a oportunidade de mudar, mas depende de nós aproveitá-la. Você se atreverá a questionar seu ambiente? Você fará da mudança algo duradouro? A resposta está em suas mãos. A busca pelo crescimento não tem fim, e sempre há novas alturas a alcançar. Mas o que alcançamos realmente? Avançamos no que realmente importa, ou simplesmente estivemos correndo em uma roda que não nos leva a lugar nenhum? Essa é a ilusão da ocupação constante. A crença de que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo. Enganamos a nós mesmos pensando que se as nossas agendas estão cheias, estamos fazendo algo valioso. Mas a verdade é que a ocupação nem sempre se traduz em progresso. De fato, frequentemente nos distrai do que realmente importa. É como tentar encher uma banheira sem ralo. Por mais água que adicionemos, nunca encherá. As tarefas irrelevantes, embora nos mantenham ocupados, não agregam valor real às nossas vidas. A sociedade moderna contribuiu para essa confusão. Vivemos em uma cultura que valoriza a quantidade sobre a qualidade, que mede o sucesso pela quantidade de horas trabalhadas
ou a quantidade de tarefas concluídas. Ensinaram-nos a glorificar a correria, a nos sentirmos orgulhosos de estarmos sempre ocupados. Mas essa mentalidade nos leva a uma sobrecarga de atividades que, em sua maioria, não têm um impacto significativo nas nossas vidas. Convertemo-nos em escravos da urgência, correndo atrás de tarefas que parecem importantes no momento, mas que, em retrospectiva, não contribuem para os nossos objetivos mais profundos. É aqui que entra em jogo a sabedoria dos estoicos. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, entendiam que a verdadeira riqueza não se mede pela quantidade de coisas que fazemos, mas pela qualidade das nossas ações e a serenidade da nossa mente. Eles nos ensinam que o tempo é o nosso recurso mais valioso e que desperdiçá-lo em tarefas triviais é uma forma de trair a nós mesmos. Em vez de nos deixarmos arrastar pela corrente da ocupação constante, devemos aprender a ser donos do nosso tempo, a escolher conscientemente em que investi-lo. Para evitar cair na armadilha do estar ocupado, é essencial fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa. Quais são as tarefas que contribuem para os nossos objetivos pessoais e nos aproximam da vida que queremos viver? Quais são as atividades que nos enchem de energia e significado, em vez de nos deixarem exaustos e vazios? Identificar essas prioridades não é fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações, mas é um passo crucial para recuperar o controle das nossas vidas. Uma vez que identificamos o importante, o passo seguinte é aprender a dizer não. Dizer não às tarefas que não nos agregam valor, às demandas que nos distraem das nossas prioridades e à pressão social que nos empurra a estarmos sempre ocupados. Isso requer coragem e autoconhecimento, mas é uma habilidade essencial para viver uma vida mais significativa. Como disse o escritor James Clear, não se trata de fazer mais, trata-se de fazer o correto. O planejamento diário pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Dedicar alguns minutos a cada manhã para identificar as tarefas mais importantes do dia e criar uma lista curta de atividades com um propósito claro pode nos ajudar a manter o foco. Não se trata de encher a agenda com tantas coisas quanto possível, mas de escolher cuidadosamente aquelas que realmente farão a diferença. Este pequeno ato de reflexão e organização pode transformar a nossa forma de abordar o dia, ajudando-nos a evitar a ilusão de que estar ocupado equivale a ter sucesso. Mas no final, tudo se resume a uma mudança de perspectiva. A vida não é uma corrida para fazer mais coisas, mas uma travessia em que o essencial é saber como utilizar o tempo de maneira significativa. A verdadeira produtividade não se mede pela quantidade de horas trabalhadas, mas pela qualidade das ações que realizamos e o impacto que tem nas nossas vidas e nas dos outros. É nesse espaço em que deixamos de correr e começamos a caminhar com propósito, onde encontramos a verdadeira satisfação e a paz mental. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado pela sensação de estar constantemente ocupado, lembre-se de que não tem que continuar correndo na roda. Tire um momento para respirar, para refletir sobre o que realmente importa e para escolher como quer investir o seu tempo. Porque no final, a vida não se trata de quantas coisas você faz, mas de quanto significado encontra no que faz. E isso é algo que não se pode medir com uma lista de tarefas pendentes. 9. Crie um sistema que funcione. Muitas pessoas experimentam um forte desejo de mudar suas vidas. Se sentem inspiradas por uma palestra motivacional, um livro ou um vídeo que desperta nelas um impulso de transformação. No entanto, com o passar dos dias, essa faísca inicial se esvai e a rotina anterior retoma seu domínio. A motivação, embora poderosa, é fugaz. Não é a falta de vontade o que impede a mudança, mas a ausência de uma estrutura que garanta a ação contínua. A motivação é similar a uma faísca que acende o fogo, mas sem uma estrutura que o sustente, o fogo se extingue rapidamente. É fácil se entusiasmar com uma ideia, mas sem um sistema que a apoie, o entusiasmo se transforma em frustração. A diferença entre quem alcança resultados e quem fica na intenção não reside na quantidade de inspiração que tem, mas na estrutura que desenharam para sustentar seu progresso. Exemplos de sucesso mostram que as pessoas que alcançam grandes feitos não dependem da motivação, mas de sistemas bem estabelecidos. Michael Phelps,
O lendário nadador olímpico não decidia a cada manhã se treinaria ou não. Simplesmente fazia, porque sua rotina estava definida. Stephen King, um dos escritores mais prolíficos do nosso tempo, não espera se sentir inspirado para escrever. Seu sistema implica sentar-se para escrever todos os dias, independentemente de seu estado de ânimo. Essas pessoas não confiam em impulsos momentâneos, mas em hábitos bem desenhados que lhes permitem avançar sem depender da vontade do momento. Ali Abdaal, uma referência em produtividade, propõe que o segredo não está em usar mais força de vontade, mas em desenhar o ambiente de maneira que seja impossível falhar. Em vez de gastar energia lutando contra distrações, o ideal é eliminá-las pela raiz. Não se trata de lembrar de fazer algo, mas de estruturar o ambiente de forma que as ações corretas aconteçam naturalmente. Em vez de tentar lembrar de ler um livro a cada noite, pode-se colocar o livro na mesa de cabeceira, para que seja a primeira coisa que se veja antes de dormir. Eliminar fricção e desenhar o ambiente a favor do objetivo é muito mais eficaz do que depender da força de vontade. Da perspectiva estoica, Epicteto ensinava que a felicidade e a liberdade começam com compreender o que está sob nosso controle. A motivação nem sempre está sob nosso controle, mas a estrutura sim. Desenhar um sistema que impulsione a ação diária é uma escolha consciente. Em vez de esperar se sentir com vontade, trata-se de criar um plano que faça com que as ações sejam inevitáveis. Um dia sem sistema costuma transcorrer de maneira caótica. Adia-se o alarme várias vezes, inicia-se a jornada com pressa e sem direção clara. Improvisa-se constantemente, saltando de uma tarefa a outra sem um rumo fixo. Ao final do dia, a pessoa se sente esgotada, mas sem a sensação de ter avançado no que é realmente importante. Sem uma estrutura, as distrações e a procrastinação tomam o controle. A solução está em desenhar um sistema mínimo eficaz. Não se trata de fazer um plano perfeito, mas de estabelecer uma estrutura simples que garanta o progresso inclusive nos dias difíceis. Um exemplo de sistema mínimo eficaz poderia ser acordar 15 minutos mais cedo, ler 10 páginas de um livro e dedicar 30 minutos a um projeto pessoal antes de começar a jornada de trabalho. Essas ações, embora pequenas, geram impulso e evitam que o progresso fique ao acaso. Para que um sistema seja funcional, deve especificar com clareza o quando e como. Não basta dizer quero madrugar, mas estabelecer uma hora específica para se levantar. Também é crucial eliminar fricção. Se o objetivo é ler pela manhã, ter o livro pronto na mesa de cabeceira facilita a ação. Da mesma forma, se deseja trabalhar em um projeto pessoal, uma escrivaninha organizada e sem distrações faz com que o foco seja mais natural. Uma estratégia poderosa para consolidar hábitos é o uso de âncoras e hábitos encadeados. Isto implica vincular uma nova ação a algo que já se faz automaticamente. Por exemplo, ao desligar o alarme pela manhã, pode-se pegar o livro e ler umas páginas antes de se levantar. Depois, ao terminar de ler, pode-se dedicar uns minutos a um projeto pessoal. Deste modo, o sistema flui sem esforço e as ações se integram na rotina diária. Em conclusão, a chave do sucesso não está em ter mais motivação, mas em reduzir a fricção e automatizar o progresso. Um sistema bem desenhado faz com que segui-lo seja inevitável. Com o tempo, as pequenas mudanças acumuladas geram uma transformação significativa. Ao final, a pessoa já não precisa buscar motivação, porque sua estrutura a mantém no caminho correto sem esforço consciente. A verdadeira diferença não está na quantidade de vontade que alguém tem, mas na solidez de seu sistema. E aí começa o problema. Sem nos darmos conta, começamos a medir a nossa própria existência com a vara das vidas alheias. Comparamo-nos, e nesse ato aparentemente inocente, entregamos algo precioso, a nossa energia, a nossa atenção e, em última instância, a nossa paz interior. Comparar-se com os outros é um comportamento tão humano como respirar. Desde crianças fazemos isso. Olhamos para os nossos colegas de classe, para os nossos irmãos, para os personagens dos filmes e pensamos: por que eu não sou assim? Por que não tenho isso? Por que não alcanço o mesmo? É uma tendência natural, mas não por isso é benéfica. De fato, pode ser profundamente danosa. Cada vez que nos comparamos,
Oferecemos um pedaço da nossa mente a alguém que, em muitos casos, nem sequer conhecemos. Perdemos o foco em nós mesmos, nas nossas metas, no nosso caminho. E assim, sem nos darmos conta, convertemo-nos em espectadores da nossa própria vida, enquanto admiramos ou invejamos a dos outros. As redes sociais levaram essa dinâmica a um nível completamente novo. Agora, não só nos comparamos com as pessoas que nos rodeiam, mas com milhares de desconhecidos que, a partir da tela do nosso telefone, nos mostram uma versão idealizada das suas vidas. Fotos perfeitas, conquistas impressionantes, relações idílicas, corpos esculpidos. Tudo parece tão impecável que, sem querer, começamos a crer que essa é a norma. E então, a nossa vida real, com os seus altos e baixos, as suas imperfeições e os seus dias cinzentos, começa a parecer-nos insuficiente. Sentimos-nos menos, sentimos-nos atrasados, sentimos-nos fora do lugar. Mas o que não vemos é que essas imagens são só isso. Imagens. Por trás de cada foto, há uma história que não se conta, uma luta que não se mostra, uma dor que não se compartilha. A comparação, neste contexto, é como um espelho distorcido. Devolve-nos uma imagem falsa de nós mesmos. Este hábito de comparar-se não é só inútil, é um veneno lento. Atua de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas os seus efeitos são profundos. Rouba-nos a concentração, enche-nos de frustração e afasta-nos do que realmente importa. Imagine que você está correndo uma maratona. Em vez de se focar no seu próprio ritmo, na sua respiração, na meta que tem à sua frente, passa todo o tempo olhando para os outros. O que você ganha com isso? Nada. Só distração, tropeços e a sensação de que nunca chegará onde quer. A comparação é exatamente isso. Um desvio no seu caminho, uma perda de energia que você poderia estar investindo em si mesmo. É aqui que a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, nos lembra que a única coisa que realmente podemos controlar são os nossos próprios pensamentos e ações. Tudo o mais, o que os outros fazem, o que dizem, o que alcançam, está fora do nosso alcance. Comparar-se com outros é, em essência, uma tentativa inútil de controlar o incontrolável. É como tentar domar o vento. Por mais que tente, nunca conseguirá. Em vez disso, se centrarmos a nossa atenção em nós mesmos, nas nossas metas, no nosso crescimento, recuperamos o controle. E com ele, a nossa paz interior. Mas a comparação não só nos distrai, também nos prejudica. Cada vez que nos medimos com os outros, corremos o risco de nos sentirmos insuficientes. Não sou suficientemente inteligente. Não sou suficientemente atraente. Não sou suficientemente bem-sucedido. Essas frases, repetidas uma e outra vez na nossa mente, convertem-se em uma laje que nos impede de avançar. O pior é que essas comparações são injustas, porque não estamos comparando a nossa vida real com a vida real dos outros, mas com uma versão editada, filtrada e aperfeiçoada. É como comparar um rascunho com uma obra-prima. Sempre sairemos perdendo. Então, o que fazemos? Como escapamos dessa armadilha? A resposta não está em deixar de nos compararmos por completo, algo que, sendo realistas, é quase impossível, mas em mudar o objeto da nossa comparação. Em vez de olhar para os outros, devemos olhar para nós mesmos. A única comparação válida, a única que realmente importa, é com a pessoa que fomos ontem. Crescemos, aprendemos, demos um passo, por pequeno que seja, rumo às nossas metas. Esse é o verdadeiro progresso. Não se trata de ser melhor do que os outros, mas de ser melhor do que a pessoa que éramos antes. O crescimento pessoal não é uma competição com o mundo exterior, é um diálogo interno. É um processo lento, às vezes incômodo, mas sempre gratificante. Cada dia é uma oportunidade para aprender algo novo, para superar um medo, para dar um passo para a frente. E quando nos focamos nisso, no nosso próprio caminho, as comparações perdem o seu poder. Já não importa o que os outros façam, porque estamos demasiado ocupados construindo a nossa própria vida. Claro, não é fácil. Requer consciência, esforço e, sobretudo, compaixão para conosco mesmos. Cada vez que nos surpreendermos comparando-nos, devemos fazer uma pausa, respirar, recordar que a nossa vida não é uma competição. Dezember. Reprograme sua mente. Ao despertar,
Muitas pessoas se veem presas em uma torrente de pensamentos negativos automáticos. Mal abrem os olhos, sua mente começa a gerar dúvidas, medos e preocupações sobre o dia que tem pela frente. É como se seu cérebro executasse um programa obsoleto, carregado de erros e limitações. Essa situação não é uma condenação inevitável, mas o resultado de um sistema de crenças defeituoso que se instalou no mais profundo de nossa psique. Não é a vida que nos limita, mas a maneira como interpretamos o que vivemos. As crenças que regem nossa realidade se formam desde a infância. São o reflexo do que aprendemos de nossos pais, da sociedade e de nossas próprias experiências. Muitas delas não foram escolhidas conscientemente, mas absorvidas como verdades absolutas. Funcionam como linhas de código em um programa informático. Determinam nossas ações, nossas emoções e nossas expectativas. Se essas linhas de código estão cheias de erros, é natural que nossa percepção do mundo também esteja. Dizemos a nós mesmos que não somos bons o suficiente, que não podemos alcançar o que desejamos, que o sucesso é só para uns poucos privilegiados. Mas essas afirmações não são verdades absolutas, mas construções mentais que podemos mudar. A ciência demonstrou a poderosa influência das crenças em nosso desempenho. Um estudo publicado em Nature Communications revelou que as pessoas expostas a frases negativas antes de uma tarefa tinham um rendimento significativamente inferior. Isto se deve a que o cérebro, ao receber informação que reforça uma crença limitante, ajusta suas expectativas e diminui sua disposição a se esforçar. Em outras palavras, nosso cérebro toma decisões inclusive antes de tentarmos algo, baseando-se no que acreditamos possível. Isto significa que se mudamos nossas crenças, mudamos também nossa capacidade de agir e de alcançar nossos objetivos. Lembro de uma experiência pessoal que me fez entender isto em um nível profundo. Durante anos, acreditei que era ruim nos esportes. Na escola, evitava qualquer atividade física porque estava convencido de que fracassaria. Esta crença se reforçava cada vez que falhava em uma corrida ou perdia em um jogo. No entanto, em um momento da minha vida, decidi desafiar essa percepção. Comecei com afirmações diárias. Sou capaz de melhorar. Meu corpo é forte. A cada dia avanço um pouco mais. No início, estas frases pareciam vazias, mas com o tempo comecei a notá-las em minha mente antes de cada treino. Pouco a pouco, meu desempenho melhorou. Chegou um ponto em que me inscrevi em uma corrida e a completei. Não se tratava de talento natural, mas de uma reprogramação mental que me permitiu me abrir à possibilidade de um novo resultado. Esta mudança de mentalidade é possível para qualquer um, mas requer um processo consciente de reprogramação. Quando um pensamento negativo aparece, em vez de aceitá-lo sem mais, podemos desafiá-lo. Em vez de dizer, isto é muito difícil, podemos reformulá-lo como, talvez seja difícil, mas posso tentar. Não se trata de repetir afirmações vazias, mas de escolher frases que realmente nos impulsionem à ação. Um desafio prático é dedicar 7 dias a observar e modificar a linguagem que usamos conosco mesmos. Ao final da semana, as mudanças em nosso comportamento podem ser surpreendentes. Pare de dar protagonismo aos outros. No grande teatro da vida, há um papel que só você pode interpretar, o seu. No entanto, muitas pessoas passam os seus dias atuando como figurantes na sua própria história, preocupadas mais com o aplauso do público do que com a autenticidade da sua atuação. Vivem presas em um roteiro escrito por outros, cumprindo expectativas alheias, enquanto os seus próprios sonhos e desejos se esvaem no fundo, como um cenário esquecido. Mas o que acontece quando nos damos conta de que a vida não é um ensaio? Quando entendemos que não há segundas oportunidades para vivê-la com plenitude? É então que surge a necessidade de tomar o protagonismo, de deixar de ser um personagem secundário na nossa própria existência. Viver para agradar aos outros é como tentar encher um copo que nunca se enche. Cada vez que cedemos às expectativas de outros, cada vez que priorizamos a sua aprovação sobre a nossa própria felicidade, algo dentro de nós se desgasta. O esgotamento emocional converte-se em uma sombra constante, uma sensação de vazio que nos recorda que estamos perdendo algo valioso, a nossa essência. Tornamo-nos especialistas em sorrir quando não queremos, em dizer sim quando o nosso coração grita não,
e em caminhar por trilhas que não escolhemos. E no final do dia, ficamos com a pergunta: para quem estou vivendo realmente? A obsessão por agradar aos outros está tão normalizada que frequentemente nem sequer a questionamos. Desde pequenos, ensinam-nos que ser bons significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Premiam-nos por sermos complacentes e repreendem-nos por sermos egoístas. Mas onde está o limite? Quando se converte a generosidade em uma renúncia a si mesmo? A verdadeira valia não se mede pela quantidade de aprovação que recebemos, mas pela autenticidade com que vivemos. Não se trata de ser egoístas, mas de sermos justos conosco mesmos, de encontrar esse equilíbrio delicado entre sermos amáveis com os outros e sermos fiéis a quem somos. Imagine por um momento que a sua vida é uma tela em branco. Cada decisão que você toma, cada ação que empreende, é uma pincelada nessa obra de arte. Quer que seja uma criação sua, cheia de cores e formas que reflitam a sua essência, ou prefere que seja uma colagem de expectativas alheias, um reflexo do que outros querem ver? A chave está em priorizar o que realmente importa: o seu bem-estar, os seus sonhos, o seu crescimento. Não se trata de ignorar os outros, mas de não permitir que as suas expectativas controlem o seu pincel. Estabelecer limites é um ato de amor próprio. Dizer não não é ser cruel, é ser honesto. É reconhecer que o seu tempo, a sua energia e a sua paz mental são recursos finitos que merecem ser protegidos. Aprender a dizer não é como construir um muro ao redor do seu jardim interior, para que só entre o que realmente nutre a sua alma. E embora, a princípio, possa ser desconfortável, com o tempo dar-se-á conta de que é uma das decisões mais libertadoras que pode tomar. A filosofia estoica nos ensina uma lição inestimável. Há coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. As nossas ações, as nossas decisões, as nossas prioridades são nossas. O ruído externo, as opiniões alheias, as expectativas dos outros não o são. Centrar-se no que podemos controlar devolve-nos o poder sobre a nossa vida. Recorda-nos que no final do dia somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas e, portanto, os únicos que viveremos com as suas consequências. Não faz sentido, então, tomar decisões que ressoem com o nosso coração e não com o eco das vozes alheias. A verdadeira liberdade não se encontra na ausência de responsabilidades, mas na capacidade de viver de acordo com os nossos próprios valores e desejos. É a liberdade de sermos autênticos, de tomarmos decisões que reflitam quem realmente somos, sem medo do julgamento ou da rejeição. É entender que, embora não possamos controlar como nos percebem os outros, podemos controlar como nos percebemos a nós mesmos. E essa percepção, essa relação consigo mesmo, é a base de uma vida plena. Viver o presente é o presente maior que podemos nos dar. É deixar de adiar a nossa felicidade em nome das expectativas de outros. 11. O preço de adiar tudo. O tempo é um recurso que, uma vez perdido, jamais se recupera. No entanto, vivemos em uma constante ilusão, enganando-nos com a ideia de que sempre haverá um melhor momento para começar, para agir, para mudar. Dizemos a nós mesmos: farei amanhã. Esperarei que as condições sejam perfeitas. Agora não é o momento adequado. Mas a verdade é que esse amanhã nunca chega e o preço de adiar tudo é muito mais alto do que imaginamos. A ilusão do depois é uma armadilha em que caímos com facilidade. Convencemo-nos de que no futuro teremos mais tempo, mais energia, mais recursos. Mas o futuro é uma promessa vazia, uma quimera que nos afasta do presente, do único momento em que realmente podemos agir. Vivemos em um estado de espera perpétua, como se a vida fosse começar em algum ponto distante que nunca alcançamos. E enquanto isso, os dias se acumulam, um após o outro, em uma pilha de oportunidades perdidas. Cada dia que você adia algo importante é um dia que se perde para sempre. O tempo não espera, não para, não tem compaixão. Cada momento que desperdiçamos é um fragmento da nossa vida que jamais voltaremos a recuperar. E não se trata só das grandes metas, mas também das pequenas decisões cotidianas. Aquela ligação que não fez, aquele projeto que não começou, aquela conversa que evitou. Tudo isso se soma, e no final, damos-nos conta de que gastamos anos inteiros na inação,
na espera, na postergação. O peso das decisões não tomadas é, em muitos casos, mais difícil de carregar do que o dos erros cometidos. Porque enquanto os erros nos ensinam, nos fazem crescer, as decisões que nunca tomamos convertem-se em fantasmas que nos perseguem. São perguntas sem resposta, caminhos não explorados, sonhos abandonados. E esse peso, com o tempo, torna-se insuportável. Perguntamo-nos, o que teria acontecido se eu tivesse tentado? Swinga, onde estaria agora se não tivesse esperado tanto? E essas perguntas não têm resposta, porque o tempo perdido não se recupera. Um dos maiores inimigos da ação é o perfeccionismo. Cremos que tudo deve estar perfeito antes de começar, que devemos ter todas as respostas, todos os recursos, todas as garantias. Mas a perfeição é uma meta inatingível, e esperar por ela só nos condena à paralisia. A vida é imperfeita, caótica, imprevisível. E é precisamente nessa imperfeição onde encontramos as maiores oportunidades para crescer, para aprender, para viver. Começar antes de estar pronto não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. É reconhecer que a ação, por imperfeita que seja, é sempre melhor do que a inação. O custo emocional de viver no amanhã é enorme. A procrastinação não só nos rouba tempo, mas também a nossa autoestima e a nossa paz mental. Cada vez que adiamos algo importante, sentimos-nos um pouco mais culpados, um pouco mais frustrados, um pouco mais ansiosos. Essa ansiedade acumula-se, convertendo-se em um fardo que nos impede de desfrutar do presente. Vivemos em um estado de tensão constante, como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca alcançamos. E no final, damos-nos conta de que gastamos a nossa vida esperando, em vez de vivendo. A verdade é que nunca nos sentiremos completamente prontos. Nunca haverá um momento perfeito para começar. A motivação não chega antes da ação, mas é a ação que gera motivação. Quando damos o primeiro passo, por pequeno que seja, algo dentro de nós se ativa. Sentimos-nos mais capazes, mais confiantes, mais vivos. E esse impulso nos leva a dar o passo seguinte, e o seguinte, e o seguinte. A ação é o antídoto contra a procrastinação, a chave para romper o ciclo da postergação. Uma das formas mais efetivas de vencer a inércia é através de microcompromissos. Trata-se de nos comprometermos com pequenas ações, tão pequenas que não possamos dizer que não. Ler uma página de um livro, escrever uma só frase, fazer uma ligação de 5 minutos. Esses pequenos compromissos ajudam-nos a construir disciplina, a criar um impulso que nos leva para a frente. E com o tempo, esses pequenos passos convertem-se em grandes avanços. A vida não é uma espera, mas uma ação constante. Cada dia é uma oportunidade para começar, para mudar, para crescer. Não podemos nos dar ao luxo de adiar tudo, de viver na ilusão do depois. 12. Rompa com a necessidade de validação. Em um mundo onde as redes sociais, as opiniões alheias e as expectativas sociais parecem ditar cada passo que damos, a necessidade de validação externa converteu-se em uma corrente invisível que nos prende. Vivemos em uma constante busca de aprovação, como se o valor das nossas decisões, da nossa existência, dependesse das curtidas, dos comentários ou dos olhares dos outros. Mas o que acontece quando nos damos conta de que essa busca nos está afastando de nós mesmos? Quando entendemos que viver para agradar aos outros é na realidade uma forma de trair a nossa autenticidade. Ser escravo da opinião alheia é como caminhar pela vida com uma máscara posta. É exaustivo, porque nunca pode relaxar, nunca pode ser você. Cada palavra, cada ação, cada escolha está filtrada pelo medo do que os outros pensarão. E nesse processo, algo dentro de nós vai se apagando. A autenticidade se esvai, substituída por uma versão de nós mesmos que cremos que será mais aceitável, mais querida, mais validada. Mas a que custo? Quanto de nós mesmos estamos dispostos a sacrificar no altar da aprovação alheia? O medo da rejeição é uma das armadilhas mentais mais poderosas que existem. Paralisa-nos, faz-nos duvidar, empurra-nos a tomar decisões que não ressoam com o nosso ser mais profundo. Deixar que esse medo dite as nossas vidas é como entregar as rédeas da nossa liberdade nas mãos de outros. É renunciar à nossa capacidade de escolher, de ser, de existir em plenitude. Mas aqui está a verdade. A rejeição não define o seu valor.
A crítica não determina quem você é. Só você tem o poder de se definir, de se validar, de se encontrar. Aprender a se validar é uma jornada para o interior. É um processo de desaprender tudo o que lhe disseram que deve ser e começar a escutar o que realmente é. É entender que o seu valor não depende da aprovação dos outros, mas da conexão que tem consigo mesmo. Quando começa a se validar, algo mágico acontece. Já não precisa que outros lhe digam que está fazendo as coisas bem. Já não precisa que o aplaudam, que o reconheçam, que lhe deem permissão para ser. Porque você já se deu essa permissão. E isso, querido leitor, é a verdadeira liberdade. O vazio de agradar a todos é um abismo sem fundo. Quanto mais tenta agradar, mais se afasta de si mesmo. É como se estivesse em uma corrida sem fim, perseguindo um ideal que nunca poderá alcançar. Porque sempre haverá alguém de quem não goste, alguém que o critique, alguém que o julgue. E nesse intento desesperado por ser aceito, perde de vista o mais importante: quem você realmente é. Porque a verdade é que não pode agradar a todos e não precisa fazê-lo. A sua vida não é um concurso de popularidade, é a sua vida. E merece vivê-la nos seus próprios termos. A sua vida, as suas regras. Parece simples, verdade? Mas quantas vezes nos encontramos vivendo segundo as expectativas dos outros? Fazemos escolhas baseadas no que os nossos pais querem, no que a sociedade espera, no que os nossos amigos aprovam. E no processo perdemos-nos a nós mesmos. Mas aqui está a chave. Você é o autor da sua própria história. Você é o único que pode decidir como vivê-la. Não deixe que outros escrevam o seu roteiro. Pegue a pena e escreva a sua própria narrativa. Uma que esteja cheia de autenticidade, de paixão, de verdade. Distinguir o conselho da manipulação é uma habilidade essencial nesta jornada. Nem tudo que parece uma sugestão bem intencionada realmente o é. Às vezes, as pessoas projetam as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos, as suas próprias expectativas sobre você. E se não estiver atento, pode acabar tomando decisões que não são suas, que não ressoam com a sua essência. Aprenda a escutar a sua intuição, a discernir entre o que é um conselho genuíno e o que é uma forma de controle. Porque no final do dia, você é o único que sabe o que é melhor para si. A liberdade emocional é o poder de deixar ir o que os outros dirão. É desenvolver uma mentalidade forte e independente, uma que não desmorone perante a crítica, nem se inflame com o elogio. É entender que as opiniões dos outros são só isso, opiniões. Não são verdades absolutas, não definem quem você é. Quando deixa de se preocupar com o que os outros pensam, dá-se permissão para ser autêntico, para viver com integridade, para tomar decisões que estejam alinhadas com o seu verdadeiro ser. E isso, querido leitor, é onde reside a verdadeira felicidade. Então está pronto para romper com a necessidade de validação? Está pronto para se libertar das correntes da aprovação alheia e abraçar a sua autenticidade? 3. Aprenda a soltar o que já não soma. A arte de soltar não é uma habilidade que se domine da noite para o dia. É um processo íntimo, às vezes doloroso, mas sempre libertador. Imagine que você leva uma mochila às costas, cheia de pedras. Cada pedra representa uma recordação, uma relação, um ressentimento ou um projeto que já não faz sentido na sua vida. A princípio, o peso parece manejável, mas com o tempo, essa carga torna-se insuportável. Você se cansa, se desgasta, e embora saiba que algumas dessas pedras já não lhe servem, você se agarra a elas. Por quê? Porque soltá-las implica enfrentar a incerteza, o vazio que deixam e a possibilidade de que algo novo ocupe o seu lugar. Mas o que acontece se esse vazio não for mais do que o espaço necessário para que algo melhor floresça? Aferrar-se ao passado é como tentar nadar contra a corrente de um rio que já decidiu o seu curso. As recordações, embora doces, podem converter-se em correntes que nos prendem a versões de nós mesmos que já não existem. As relações que alguma vez nos deram alegria podem transformar-se em fontes de dor quando já não estão alinhadas com quem somos hoje. E os ressentimentos, esses pequenos venenos que carregamos no coração, só servem para nos manter estagnados em um ciclo de amargura. Queremos realmente continuar carregando esse peso? Ou é hora de deixar que o rio flua, levando consigo o que já não nos pertence? Insistir no que já não funciona
É como tentar reviver uma planta murcha regando-a com água salgada. Por mais esforço que coloque, o resultado será o mesmo: sofrimento. As relações, os projetos, até mesmo as ideias têm um ciclo de vida. Algumas estão destinadas a durar anos, outras só uns meses e está bem. Nem tudo na vida está feito para ser eterno. Aferrar-se a algo que já cumpriu o seu propósito é negar a natureza mesma da existência, que é mudança constante. A vida não é estática, flui, transforma-se e nós devemos aprender a fluir com ela. A nostalgia é um sentimento enganoso. Faz-nos crer que o que foi é melhor do que o que pode ser. Apegamo-nos a momentos passados, idealizando-os como se neles estivéssemos mais completos, mais felizes. Mas a nostalgia é só uma ilusão, uma armadilha que nos impede de viver plenamente o presente e construir novas experiências. De que serve olhar constantemente para trás se o caminho que realmente importa está à nossa frente? Deixar ir não é trair o que foi, é honrá-lo ao permitir que novas histórias se escrevam. Soltar não é sinônimo de perder, é mais bem um ato de coragem. É reconhecer que há coisas, pessoas ou situações que já não agregam à nossa vida e que, ao libertá-las, ganhamos algo inestimável: liberdade. Liberdade para explorar, para crescer, para ser. Quando soltamos o que já não nos serve, abrimos espaço para novas oportunidades, para pessoas que vibram na nossa mesma frequência, para projetos que nos inspiram e nos enchem de energia. É como limpar um jardim. Só ao tirar as ervas daninhas podemos ver florescer as plantas que realmente importam. Aceitar a mudança é aceitar a vida mesma. A evolução não é possível se nos aferrarmos ao que já não nos serve. Cada etapa da nossa existência nos pede algo diferente, e soltar é parte desse processo. Não se trata de esquecer ou de negar o que vivemos, mas de integrá-lo e seguir em frente. A mudança não é o inimigo, é o aliado que nos empurra a sermos melhores versões de nós mesmos. E, finalmente, está a coragem de dizer adeus. Não um adeus cheio de culpa ou remorsos, mas um cheio de gratidão. Agradecer pelo que foi, pelo que aprendemos, pelo que vivemos, e depois, com amor, deixar ir. Dizer adeus não é fácil, mas é necessário. É o encerramento de um ciclo que nos permite começar um novo. E nesse novo começo, nesse espaço vazio que deixamos ao soltar, é onde encontramos a verdadeira essência da liberdade. A possibilidade de ser, de crescer, de viver plenamente.